O golpe na folha de pagamento dos aposentados do INSS começou com o irmão do Lula. Ele é o principal suspeito dessa roubalheira. E a mídia tenta esconder. Aqui nessa matéria do repórter Cláudio Dantas, mostra com exclusividade que o irmão do Lula está envolvido nesse esquema. Mas, já adianto logo, não somente o irmão do Lula, o filho do ministro da Justiça Lewandowski, Henrique Lewandowski, também está nesse rolo aí. Só que eles estão jogando a peteca no colo do irmão do Lula. E em 2023 ele pediu ao Lula, né, para que retirasse aquele bloqueio que o Bolsonaro colocou com uma MP, uma medida provisória, na época de 2019, para não cobrar compulsoriamente, né, na folha de pagamentos aposentados de contra-cheque, essas taxas de sindicalistas. O irmão do Lula pediu e o Lula obedeceu. E o ministro Lupe, que está na frente da pasta, estava, né, do PDT, ele estava nesse momento. Então ali a gente tem o Paulinho da Força, que é um sindicalista também nessa foto, o Lupe, Carlos Lupe do PDT, que está envolvido nessa organização, e o irmão de Lula. Então o irmão de Lula é o alvo principal que a mídia, a imprensa brasileira, esse desgoverno, tenta esconder. Alexandre da Medicine News aqui de volta e vamos às notícias. O maior golpe contra os aposentados até agora do Brasil começou com um sindicato ligado ao irmão do Lula. Não podemos descartar isso. E na CPI, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, eles estão inserindo o irmão do Lula, e com muita razão, porque o irmão do Lula está envolvido até aqui em cima nessa corrupção dos aposentados. Em janeiro de 2023, diz a reportagem, enquanto o governo Lula ainda dava seus primeiros passos nessa roubalheira, um pedido silencioso começava a moldar o que hoje é considerado o maior esquema de corrupção e lesão dos aposentados do INSS da história recente do Brasil. O Sindinap é um sindicato ligado ao irmão do Lula, o Chico, Frei, dizem que ele é Frei, deve ser lá do inferno, né, essa entidade. Entidade presidida por aliados políticos e tem como vice-presidente Frei Chico, o nome dele. De Frei não tem nada. Irmão de Lula, pressionou o Lula, seu companheiro irmão, para liberar os descontos automáticos, compulsórios, sem o aposentado querer, sem pedir nada, né? Automáticos, diretamente no contra-cheque dos aposentados, das velhinhas, dos velhinhos, dos idosos. É uma beleza. Sem autorização comprovada, sem biometria e sem verificação. Ou seja, é roubo, é assalto, quer dizer, é furto, né? O nome disso é furto. E é isso que a gente está vivendo no Brasil, né? Resultado, segundo dados da própria investigação, mais de 6 bilhões e meio de reais de aposentados foram lesados, né, nesse valor astronômico de 6 bilhões, mais de 6 bilhões. Então é muita gente, muito dinheiro desviado, roubado. A gente viu hoje pela manhã que não fica só nisso, né? Não fica só nisso. Temos aqui a matéria que saiu na Rede Globo, que 90 bilhões ainda, na soma desses 6 bilhões, quase 100 bilhões de reais, só em 2023 em fraude de solicitação indevida em empréstimos consignados somente no ano de 2023. Então aqui ela fala claramente que teve 35 mil acessos aos canais oficiais do órgão INSS reclamando, só que só veio à tona agora, né? Tava tudo debaixo do tapete essa sujeira. E eles estavam falando, eu não pedi dinheiro emprestado e caía na conta do aposentado, lá um valor. E somou 90 bilhões só em 2023. Então temos 2023, 2024, agora 2025. Entendeu? Só em 2023, 90 bilhões. Então já passou dos 300 bilhões de reais esse rombo. Entendeu? O governo Lula, né? O Lula, eles têm roubado bilhões dos aposentados. Aí vem os Correios, vem a Itaipu, energia, né, elétrica, eles estão roubando. Então esse desgoverno
né, o Bolsonaro só fica mais com a sua imagem mais elevada. Porque o Bolsonaro sempre vai ter... Aqui está o documento assinado por Carlos Lupe, né? Sindinap, o sindicato do irmão do Lula, que pediu ao Lula, ou seja, o Lula está sabendo desse roubo, né? O Lula, do desgoverno, o presidente descondenado da República, está sabendo. Então, não é roubo isso? Agora, o que acho engraçado é que ninguém foi preso, não deu 48 horas para ele se explicar. O Flávio Dino não falou, tinha que dar 48 horas para o Lula se explicar desse rombo. Isso tudo aí são provas que o Lula roubou, né, juntamente com a sua quadrilha. E ninguém vai preso. Eles querem silenciar a gente aqui nas redes sociais. Eles querem perseguir e censurar essa ditamocracia que a gente vive. E a gente que é o fascista, né? Nós que somos patriotas, que somos fascistas. Mas na verdade os ladrões estão no governo, como disse Bukele lá de El Salvador. E pior, mesmo após a deflagração da operação sem desconto pela Polícia Federal do Lula, essa entidade não sofreu busca e apreensão até agora, apesar de estar no centro da engrenagem que transformou aposentados em alvos de um esquema de arrecadação forçada via mensalidades, muitas vezes escondidas em empréstimos consignados, como a gente acabou de dizer. Então ninguém vai preso, não acontece nada, né? Eles estão roubando e continuarão roubando, porque não acontece nada, né? O Barroso foi para o Washington falar com Bill Gates. Parece que ele está com medo de Trump, das sanções. É isso que está parecendo, de colocarem o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas. E os Estados Unidos vêm fazer operações aqui no Brasil. Eles estão com medo disso também. É isso que eu vejo. Então nesse vídeo a gente está mostrando os bastidores, né, que o irmão do Lula, o Lula autorizou e retirasse aquela trava que o Bolsonaro colocou. Então quer dizer que o Bolsonaro que é ladrão. Ladrão de joias, ladrão de relógio, que tudo é uma mentirada. Mas na verdade o Bolsonaro, com uma medida provisória que está aqui nessa matéria, ele bloqueou que esses descontos continuassem sendo feitos, né? E em 2023, quando o descondenado sentou na cadeira presidencial, os roubos começaram a casa dos bilhões de reais. E só nesse ano de 2024 foi 2,8, ou seja, 3 bilhões de reais só de assalto. Entendeu? Isso só no INSS. Se for investigar os Correios, eu não sei, vai chegar a uns 50 trilhões, sem nenhum exagero, sem nenhum extremismo. Então, esquema de arrecadação forçada. Nesse vídeo a gente está vendo, libera geral. E o crescimento explosivo da arrecadação da entidade de 17 bilhões para 149 milhões em apenas 4 anos. A verdade precisa ser dita, só que a Rede Globo não vai te dizer a verdade. Você está sendo passado para trás. A imprensa brasileira como um todo. A máquina foi montada com aval político do Lula, né? É isso que o Cláudio Dantas está colocando aqui. E cobertura institucional dos outros poderes. É isso, né? Eu estou inventando alguma coisa. E agora? Cabe à CPI responder. E o Hugo Mota, presidente do Congresso, quer dizer, da Câmara de Deputados, não quer passar a CPI, não quer passar anistia, não quer passar nada. Ele só quer passar o aumento dos cargos do STF, o aumento daquilo outro, do salário dos juízes. Isso eles passam. Mas sobre a CPI, que já roubou 300 bilhões, sem nenhum exagero da minha parte, ele não quer passar a CPI. Então a gente está sendo roubado mesmo. E você vai pagar a conta, nós aqui. Quem lucrou? Quem vai pagar a conta? Você, eu, nós, o pobre, o povo brasileiro. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.